Então, Cadu, em qual momento da sua vida você se interessou pelo concurso público, essas áreas? Então, na verdade, minha vida de concurseiro começou desde cedo, né? Quando eu tinha 10 anos, por orientação dos meus pais, eu fiz o concurso para o Pedro II, Colégio Pedro II, graças a Deus foi aprovado. E aí, continuei estudando para concurso. Com 14 anos, eu passei no concurso do Colégio Naval. Fiquei lá na Marinha durante 10 anos, me formei oficial da Marinha. Até que um belo dia eu descobri que aquela vida não era para mim. E aí vi no concurso público uma boa maneira de sair da Marinha e ser bem remunerado e manter a minha estabilidade. E aí eu, como oficial da Marinha já, com um emprego, certa estabilidade financeira, eu resolvi estudar para concurso público. Começou a minha trajetória de concurseiro como adulto, né? O que mais lhe atrai na esfera pública, no serviço? Olha, para mim é um privilégio, né, ser um servidor público. Mas assim, não há dúvida de que todo mundo pensa primeiramente na estabilidade, né? E essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que o servidor público, depois de 3 anos, vira estável, né? Não pode ser demitido ou ser mandado embora por qualquer motivo, como acontece na iniciativa privada. E esse é o grande atrativo, né? Muita gente fala de salário, flexibilidade de horário, mas eu acho que a estabilidade é o maior de todos. E ser servidor público, eu acho interessante porque, de certa forma, você contribui, né, como cidadão pelo desenvolvimento de uma melhor sociedade. Muita gente reclama hoje em dia da sociedade, dos políticos, das corrupções, das coisas ruins que se tem na sociedade. E eu procuro fazer a diferença. E assim, trabalho com pessoas que pensam da mesma maneira. Eu acho que o concurso público faz com que as pessoas tenham essa consciência. Por quê? Porque é tão difícil entrar, sabe? É uma concorrência tão grande. E aí quando você entra, você dá valor a todo aquele seu esforço. Pensou em desistir da carreira pública? Olha, na verdade, assim, nesse meio tempo, quando eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro, eu fui fazer o concurso do ICMS do Rio. O Estado do Rio de Janeiro já fez 5 concursos para fiscal do Estado, né? E aí no primeiro concurso eu estava em São Paulo, via amigos meus passando e voltando para o Rio. No segundo concurso a mesma coisa. Aí no terceiro concurso eu falei, vou estudar também para tentar voltar para o Rio. Fiz o terceiro concurso, não passei. Fiz o quarto concurso, não passei, né? Qual que seria um procedimento talvez de muitas pessoas? Desistir, né? E é aí que você tem que parar para pensar, né? O que eu fiz? Eu curti a minha tristeza, né, de não ter passado. Curti, fiquei lá uma semana me lamentando, com pena de mim e tal, mas aí esse período tem que passar. Você, concurseiro, que quer passar no concurso público, você tem que saber que, beleza, não passei nesse, vou continuar, bola para cima, né? Vamos lá. E aí foi aí depois desse período que eu continuei estudando e consegui a aprovação em primeiro lugar. Então, apesar de ter sido primeiro lugar em 2011, eu já tinha uma experiência de ter passado em concursos e de não ter passado em outros concursos. O fator diferencial nisso tudo é a motivação. Qual era o seu método de estudos? Como organizava a sua rotina? E o que você teve que abdicar para poder conseguir esse cargo? Isso. Antes de falar disso, eu queria continuar em relação ao assunto da motivação, né? Toda pessoa que vai estudar, ou vai fazer qualquer coisa na vida, tem que parar para pensar o seguinte: qual é a sua motivação, né? Nesse ponto, no concurso público, a motivação vai ser diferencial, porque você vai encontrar muitos obstáculos. Às vezes você não vai ter dinheiro para comprar material, não vai ter apoio da família, das pessoas em volta. Se você não estiver motivado, né, com a motivação certa, eu costumo falar que a motivação tem que ser positiva, né? Não o que eu não quero, o que eu quero deixar para trás, mas sim o positivo. O que eu quero? Eu estou estudando para quê? Eu vou passar para qual concurso? Quanto eu quero ganhar? Né? O que eu estou objetivando? Beleza, com essa motivação dentro da gente, você pode começar a se ater às outras dicas, né, que eu teria para dar o seguinte: o método de estudo que eu utilizei foi simples de se ensinar, mais difícil de praticar. Foi o seguinte: todo o tempo livre que eu tinha, eu estudava. E aí eu queria entrar em outra dica
desse mesmo assunto, que é a seguinte: importantíssimo o concurseiro, a pessoa que quer prestar o concurso, se conhecer. Ah, mas esse papo está muito filosófico. Não, o autoconhecimento para o concurseiro é importante. Por quê? Porque ele precisa saber qual tipo de ensino que ele assimila melhor a matéria. É visual, é assistindo uma aula, é lendo, é com esquemas, com figuras, né? Existem dicas de melhor material, mas não, qual é o melhor material para você? Às vezes você conversa com alguém que está estudando e fala sobre um determinado professor que é uma unanimidade, todo mundo gosta daquele professor. Aí eu chego e falo, poxa, mas eu não gosto, a metodologia dele não me agrada. Então é necessário um autoconhecimento para que você tenha uma melhor eficiência no concurso público. Qual o horário melhor que você estuda? É de manhã? É de noite? Né? Então a dica principal nesse sentido é: se conheça. Se conheça, o autoconhecimento. Você comentou a respeito das motivações. E para você, qual foi a sua principal motivação e durante essa jornada, qual foi os principais apoios que você teve? Certo, as motivações genéricas, né, em relação à estabilidade, salário, poder prestar um bom serviço, né, fazer diferença na sociedade, essa que todo mundo tem. Mas assim, quando eu resolvi voltar para o Rio, a principal motivação foi voltar de São Paulo para o Rio, né? Minha terra natal, onde está minha família, meus amigos. Lá em São Paulo, apesar de ser uma cidade muito boa, eu não consegui fazer um ciclo de amizades com muitas pessoas. Minha família não estava lá, eu tinha a igreja aqui, eu queria que minha filha crescesse aqui perto dos avós. Então, esse fator, né, presença no Rio de Janeiro, junto à minha família, foi um fator bastante motivador. E assim, todo momento que eu estudava, tudo que eu abdicava em função do estudo, eu tive muito apoio da minha família, né? Meus pais sempre falando, não, vai lá que você consegue. E assim, o principal apoio de todos foi a minha esposa. Porque quando eu estudei para voltar para o Rio, nessa aprovação que eu fui o primeiro colocado, só tinha eu e ela, né, dentro de casa. Então eu chegava do trabalho, às vezes ela poderia querer ir no cinema, sair, e ela me entendia em me apoiar, falar, não, estuda, beleza, eu vou te apoiar, não vou te cobrar nada. Então, assim, o apoio da minha esposa foi o principal apoio que eu tive, o mais importante. Talvez sem esse apoio eu não tivesse conseguido o que eu consegui. E aí, nesse caso, você precisa do apoio de quem está ao seu redor, né? Quem está dentro da sua casa, porque faz diferença um bom ambiente de estudo, né? Você ter silêncio para estudar, você, às vezes, tem problemas para resolver na casa, e em vez de eu resolver o problema, ela chegava e me ajudava, resolvia para mim, tentava evitar com que eu me estressasse, para eu focar só no estudo, né? Então, todo esse ambiente que nos rodeia como concurseiro faz diferença e é importante. Qual foi a sensação de ser aprovado em primeiro lugar para o concurso de auditor fiscal e como isso mudou a sua vida? Olha, na verdade, a grande sensação, o grande tchan é passar, né? Então, você está lá estudando, você olha o edital, quantas vagas? 100. Eu quero estar entre os 100. Eu quero estar entre os 100, né? Porque, na verdade, são 100 vitoriosos, né? Diferente, às vezes, numa competição, numa corrida, você só ganha o primeiro colocado, né? O segundo já não é vencedor. No caso do concurso público, não. Seu nome foi nomeado, você tomou a posse e você é vencedor, junto com os outros tantos que tiveram esse mesmo êxito. Mas, assim, existe a questão... Eu tive um orgulho pessoal, né, de ser o primeiro. Não era o meu foco ser primeiro, era passar. Agora, quando você vê o seu nome lá, poxa... É gratificante, né? Não tem como falar que não é gratificante, foi muito bacana. Você pretende fazer outros concursos? Eu tô dando aula de direito empresarial, né? Foi uma oportunidade que surgiu, uma necessidade também do mercado dos concurseiros. Então eu escrevi um livro de direito empresarial, estou dando aula em alguns cursinhos. E às vezes eu penso que assim, poderia me ajudar nessa questão de dar aula, fazer uma faculdade de Direito, e aí depois que você faz uma faculdade de Direito, você sempre pensa num concurso de magistratura e tal, mas são coisas que passam pela minha cabeça, mas logo vão embora, porque depois de tanto estudar, né, tantos anos estudando, dedicado ao concurso público, o meu foco está agora voltado para minha família, né, para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida. E talvez se eu voltasse a estudar tanto, eu não conseguiria manter essa qualidade de vida. Então hoje não, hoje eu estou muito satisfeito, estou bem, né,
Eu acho que eu sou bem remunerado pela realidade brasileira, estou ocupando um cargo de prestígio, então estou bastante satisfeito. A resposta à sua pergunta é não.